tribuna para informar vossas excelências que sou imensamente feliz de poder exercer o meu papel como advogado, zelando pelos fins sociais que buscam a Constituição Federal. Vamos começar a narrar o fato desde o princípio. Eu sei que vossas excelências já estão, assim, um pouco enfadonhos, assim, está sentado na mesma posição, por isso eu peço um pouco de atenção de vossas excelências e vou retomar o caso desde o início. Primeiramente, a paciente Flávia Almeida foi denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 183 da Lei 9.472 de 97. Esse crime protege os meios de comunicação. O bem jurídico penal tutelado pela norma é os meios de comunicação. Podemos conceituar o crime, hoje, a doutrina majoritária, a melhor doutrina, conceitua o crime como sendo um fato típico, antijurídico e culpável. O que é o fato típico? O fato típico ele pode ser visto sobre três aspectos: o aspecto formal, o aspecto material e o aspecto subjetivo. O aspecto formal é o enquadramento perfeito da norma ao caso concreto. O quebra-cabeças foi montado. A paciente realmente cometeu o que estava descrito na norma penal incriminadora. Segundo item é a tipicidade material. A tipicidade material, ela busca a lesividade causada pelo ato praticado pela paciente Flávia Almeida. A tipicidade material, ela vem em sentido com o princípio da lesividade. O que estabelece o princípio da lesividade? Primeiro, se não há lesão, não há crime. Se não há lesão, não há crime. Se nós ficarmos formalmente presos à norma, nós voltaremos ao passado, onde tínhamos a teoria causalista e a teoria finalista, que tentava derrubar o positivismo. Então, hoje, nós buscamos o quê? Nós buscamos a interpretação diferenciada da norma penal incriminadora. Como se daria isso? Primeiro, o princípio da insignificância, primeiramente, no primeiro julgado por esta corte, pelo ministro Marco Aurélio de Mello, ele trouxe a essa corte 4 critérios para a aplicação do princípio da insignificância. Quais sejam eles? Primeiro, a mínima ofensividade da conduta. A paciente, a Flávia Almeida, exercia a atividade clandestina de rádio, exercia. Ponto. Agora, qual o fim em que se dava essa transmissão? Era o fim de evangelização. A rádio existia para evangelizar e prestar serviços sociais. Daí podemos tirar a mínima ofensividade da conduta. No segundo item, nenhuma periculosidade social. Ela exercia fins sociais, comunicando tudo que se passava naquele município, tudo que se passava naquele local. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Qual a reprovabilidade? Nós podemos enxergar a uma emissora que transmite o bem comum, que transmite a evangelização, a respeitar o próximo, como a si mesmo. É isso que também estabelece o direito. O respeito à sua integridade física, o respeito à sua integridade moral, o respeito à sua integridade intelectual. E por fim, vem a inexpressividade da conduta. Em laudo, a Anatel, em virtude da perícia da Anatel, ficou constatado que a rádio tinha apenas 32,5 watts, ou seja, era incapaz de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Não tinha como atingir outras emissoras, até porque
Não tinha outras emissoras perto. E mesmo se houvesse outras emissoras perto, não teria como interferir nos meios de comunicação das outras emissoras, né? Que seria o quê? Causar interferência ou qualquer outra coisa do gênero. Então, para que se tipifique o princípio da insignificância, conseguimos observar que se preenche todos os requisitos que essa corte instituiu no primeiro julgado pelo ministro Marco Aurélio de Mello, que são mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e nenhuma inexpressividade da lesão jurídica, né? O princípio da insignificância há de ser observado no caso concreto, porque o que acontece? Existe a possibilidade de um funcionário público furtar um chocolate e a ele não ser aplicado o caso. Existe a possibilidade de um servidor público cometer o furto de um chocolate na proporção de 30 centavos e a ele não ser aplicado o princípio da insignificância, o limite da reprovabilidade. O que eu quero trazer a essa corte, para que vossas excelências consigam compreender, é que os requisitos, ora instituídos por vossas excelências, se faz presente no caso em concreto. É isso que eu quero demonstrar para vossas excelências. Hoje nós vivemos a inflação legislativa. E assim, o poder financeiro hoje vai tranquilo, a inflação legislativa não. Né? Nós temos inúmeras normas penais incriminadoras, né? Mas o direito penal ele é a última ratio. É quando todos os meios extrapenais não foram capazes de tutelar o bem jurídico protegido pela norma, é que entra o direito penal. É nesse caso que deve entrar o direito penal. É a última ratio. No caso em tela, existe a possibilidade do ato ilícito ser protegido pelo Código Civil, pelo direito civil, pelo direito administrativo. Se existe essa possibilidade, vossas excelências, teoricamente, vivemos em um país democrático de direito, né? Abraham Lincoln, quando disse que, conceituando democracia, disse que era um governo do povo, para o povo e pelo povo. Não é verdade? Foi isso que ele disse. No Estado democrático de direito, o encarceramento é a última possibilidade, existente, né? Preserva-se os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. É isso que visa o Estado democrático de direito, ao contrário do Estado ditatorial, a qual mitiga os direitos do cidadão, né? Mitiga os direitos do cidadão. Então, senhores ministros, eu peço que avaliem o caso em concreto, e vossas excelências vão observar, diante de todo exposto, que os princípios da insignificância se aplicam ao caso concreto. Obrigado. Como vota a ministra Nova? Critérios de avaliação oral. Linguagem, 100. Apresentação, 100. Consistência jurídica, 100. Força persuasiva, 100. Avaliação global, 100. Nenhum débito por excesso de leitura. Avaliação escrita, o critério material, 60. O critério formal, 40. É como voto. Como vota a ministra Ariadne? Quanto aos critérios de avaliação oral, linguagem, 100. Apresentação, 100. Consistência jurídica, 95. Força persuasiva, 95. Avaliação global, 100. Débito por excesso de leitura, não houve. Quanto aos critérios de avaliação escrita, material, 60. Formal, 40. Como vota a ministra Milão? Com relação aos critérios de avaliação oral, linguagem, 100. Apresentação, 100. Consistência jurídica, 100. Força persuasiva, 100. Avaliação global, 100. Nenhum débito por excesso de leitura. Quanto aos critérios de avaliação escrita, material, 60. Informal, 30. Como vota a ministra Juliana? Quanto aos critérios de avaliação oral, linguagem 100, apresentação 100, consistência jurídica 95, força persuasiva 95.
nenhum débito por excesso de leitura. Quanto aos critérios de avaliação escrita, o critério material 60, formal 40. Voto no ministro Jair. Quanto aos critérios de avaliação oral, linguagem 100, apresentação 100, consistência jurídica 95, força persuasiva 100, avaliação global 100, não adere por excesso de leitura. Quanto aos critérios de avaliação escrita, material 55, formal 35.